Fernanda e estamos mais uma vez aqui no canal Mulher, Bola e Futebol. Hoje com uma convidada muito especial, Suelen Ramos, preparadora física do Esporte Clube Internacional Feminino. Queria te agradecer por ter aceitado o convite e queria te dizer que tu é muito bem-vinda aqui para conversar com a gente. Muito obrigada, agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar sobre futebol, sobre mulheres. E vamos tocar ficha aí. Bora então. O que te fez querer trabalhar com futebol feminino? Eu sempre joguei futebol, né? Então, quando eu era criança, a minha brincadeira preferida era jogar futebol. Comecei jogando com os meninos na rua, eu era a única menina da rua que jogava, né? E fui crescendo, fui jogando, joguei no Inter na época que havia futebol aqui antes da interrupção. E essa paixão pelo esporte me fez tomar o rumo profissional, né? Então eu escolhi educação física muito em função por gostar muito de jogar futebol. E na faculdade joguei futsal também. E essa paixão pelo esporte, ela acabou me levando pro caminho profissional, assim, né? Então, o meu gosto de criança virou a minha profissão. Sim. E como foi a tua construção profissional até chegar no Inter? Nossa, foi um caminho bem longo, na verdade. Eu sempre gostei de futebol, né? Como eu acabei de falar, mas durante a faculdade eu tive diversas experiências, porque a educação física ela é uma área muito ampla, né? Então, Sim. ela te possibilita várias oportunidades em diversos campos. Eu costumo dizer que é um leque muito grande de opções, né? Então, eu trabalhei com crianças em recreação, eu trabalhei com idosos em geriatria, eu trabalhei com futebol, escolinhas de futebol, trabalhei com time de futsal. Então, essas experiências em diversas áreas acabaram, eu acabei trilhando esse caminho, né? Mas eu sempre próxima do futebol, assim. Então, já no primeiro semestre, eu iniciei um estágio na escola da Duda, trabalhando com crianças de 6 a 8 anos. Sim. Lá em 2009, a gente começou a nossa caminhada, aí, nossa jornada numa escola conveniada do Grêmio, só para meninas. Uhum. E em 2014 eu iniciei meu mestrado, escrevi minha dissertação sobre futebol e mulheres. Em 2017 eu tive o convite da Tati e da Duda para ingressar na comissão técnica do Inter, que estava começando, né, dando os primeiros passos do projeto. Aí. Então estou desde 2017 aqui, desde o início do projeto. Mas foi... E tem sido, né, uma trajetória com bastante trabalho, assim, com bastante estudo. Até chegar no Inter foi uma caminhada árdua. E segue sendo, né? Sim. As principais atribuições como preparadora física e responsabilidades. Então, eu sou responsável pelo condicionamento físico da equipe, né? E não só condicionamento físico, mas também aprimoramento técnico, condicionamento cognitivo, enfim. Então, entre funções ali, né, a minha principal função é periodização e planejamento de treinos. Então, eu planejo nossos treinamentos, as nossas semanas, periodizo as nossas semanas, nossas cargas de treino, planejo os treinamentos, monto as atividades, monto os exercícios, sou responsável por fazer as avaliações físicas dessas atletas. Então, a gente costuma fazer as avaliações na pré-temporada, no meio da temporada e no final da temporada. Trabalho também com atividades preventivas junto ao departamento de fisioterapia. Então, são algumas funções, né? Mas eu gosto de falar que entre todas essas funções aqui, eu mais busco, assim, a minha responsabilidade maior é transmitir conhecimento e gerar autonomia das atletas. Para mim, essas são as funções mais importantes que eu tenho ali dentro do nosso grupo. Em relação aos treinos físicos, tu separa eles assim por momentos, tipo, primeiro trabalho de força e depois resistência, ou tu tem outro jeito de treinar os atletas? Sim, eu separo eles por momento, né? Principalmente com relação aos momentos de pré-temporada, pré-competitivo e competitivo. Então, na pré-temporada eu costumo trabalhar mais resistência, puxo um pouquinho também
a resistência de força, aí já vou indo para força propriamente dito. E ali no período pré-competitivo e principalmente competitivo, eu dou bastante ênfase em velocidade e potência, porque são as valências que, a meu ver, são as mais decisivas assim no futebol, né? Se eu posso dizer assim. E então eu tento dar bastante ênfase nelas e dou uma atenção mais especial para elas assim nesse período pré-competitivo e competitivo. Mas como o calendário nos permite, eu volto às vezes para algumas valências que eu iniciei lá na pré-temporada, como resistência e força, né? Então eu faço essa jogada assim. Agora, por exemplo, a gente vai ter um período de 12 dias que nós não vamos jogar, né? Porque é um período de convocação. Então, o Campeonato Brasileiro ele vai parar por conta da data FIFA. Então, é o período que eu já estou me programando para fazer uma reavaliação dessas valências que eu trabalhei lá no início, para ver como é que elas estão agora, para, porventura ou não, eu dar uma ênfase para elas, senão eu toco ali em velocidade, potência e sigo assim até o final da temporada. E como funciona a periodização? Para tu contar brevemente e como é que é o teu trabalho e o que é impactado por ela, tipo, pela periodização. Pela periodização. Ah, sim. Então, a periodização ela começa com uma avaliação, né? Uma avaliação física. Então, no início do ano, a nossa primeira semana ali foi de testes físicos. Então, a gente avaliou diversas valências, né? A valência de resistência, avaliação de velocidade, de potência, junto com o departamento de fisioterapia, avaliação de força, de flexibilidade. Já nessa retomada depois da quarentena, eu optei por ter 2 semanas de treinamento e avaliá-las na terceira semana. Como são avaliações de esforço máximo, nós não tínhamos absoluta certeza de que condições elas voltariam e se elas suportariam essa demanda da avaliação física. E assim como eu optei por transferir essas avaliações físicas para a nossa terceira semana de treino, eu também optei por fazer determinadas avaliações físicas e não todas, como nós estamos acostumados a fazer na pré-temporada. Sim. Então, a partir dessas avaliações, eu traço os caminhos que eu quero seguir para o grupo, né, coletivamente e individualmente. Então, como é que funciona? Eu tenho essas valências da potência e da velocidade como meu carro-chefe. Mas antes que eu possa chegar nelas, eu preciso que elas sejam resistentes e fortes. Então, para que isso aconteça, eu preciso ter semanas de base muito concretas ali. Eu preciso que elas tenham uma base muito boa com relação a essas duas valências de resistência e força, para que eu consiga chegar com excelência nas valências de velocidade e de potência, né? Sim. Então, eu acabo dividindo a minha periodização por micro e por macro ciclos. Durante a competição, muito mais por microciclos do que por macro, porque durante a competição fica mais difícil de trabalhar coisas mais específicas, mas ainda assim é possível, né? E principalmente, a maior dificuldade que tem quando trabalha em esportes coletivos, pelo menos é a maior dificuldade que eu tenho, é individualizar os trabalhos, né? Então, hoje eu consigo fazer isso com as atletas que fazem academia ou que, né, têm os seus treinos separados. Então, eu individualizo o trabalho delas com relação aos trabalhos de força e de resistência de força na academia e até mesmo hipertrofia, né? Que algumas atletas precisam mais do que outras. Mas aí, durante o período competitivo, eu priorizo essas valências de potência e de velocidade. Gosto bastante de trabalhos de pliometria, trabalhos de tração, tudo dentro do campo, né? Então, basicamente todas as minhas atividades elas têm bola e um elemento técnico tático envolvido, independente da valência que eu vá trabalhar. E reavaliar é muito importante também para que a gente saiba se o que nós trabalhamos deu certo, né? Se deu resultado, se cumpriu o objetivo que a gente tinha para aquele período. E também para traçar um novo caminho, tá? O objetivo que eu tinha para esse macrociclo. Que caminho eu vou seguir, né? Para onde vai a minha periodização?
Um caminho que eu gosto de seguir, mas ele é muito flexível de acordo com os estímulos, de acordo com, principalmente com a competição, né? E com as respostas que as atletas nos dão. Aconteceu de alguma atleta esconder a lesão e só tu ficar sabendo? Não. Sim, até porque a gente tem uma via muito aberta com as atletas, né? Então a gente tem, tanto eu quanto o treinador, quanto a fisioterapeuta, nós temos uma via de mão dupla com elas, assim, né? Então a gente exalta bastante essa questão de confiança, né? Porque elas confiam muito no nosso trabalho e a gente confia muito no trabalho delas. Então elas têm muita abertura para chegar e falar conosco sobre qualquer assunto. Então, dificilmente elas vão conseguir esconder uma lesão, porque ela vai partindo do pressuposto que elas vão sentir dor, né? Ela até pode esconder que ela está com dor, mas consequentemente o rendimento dela vai baixar, vai cair. E aí entra muito a nossa sensibilidade quanto profissionais, né? Sim. Então, de tu conhecer as tuas atletas e de saber como elas pensam e agem. Porque, determinada atleta chega no treino, se ela já tá cabisbaixa, eu já sei que alguma coisa tá acontecendo, né? Então, eu e a fisioterapeuta principalmente, e o nosso técnico também, nós temos muita sensibilidade com relação a essas questões das atletas, né? Então, dificilmente elas nos escondem algo. E quando escondem, a gente descobre. Que bom, né? Confiança e tudo. Exatamente. E a gente bate muito nessa tecla. Como tu lida com o clima pós-jogo? Por o Inter tá para ganhar um jogo e aí alguma coisa atrapalha. E aí as atletas vão pro treino no dia seguinte meio para baixo, assim. Como que tu lida com essa situação, assim, para incentivar elas a melhorar ou a... Então, né, é complicado porque assim como elas sentem, nós profissionais, nós sentimos também, né? Claro. Só que a nossa virada de chave, ela tem que ser muito mais rápida do que a delas, porque nós tivemos jogo num dia, amanhã já tem treino. Sim. Amanhã já tem treino e o jogo que teve já passou e o próximo jogo é daqui a 2 dias. Então, se tu ficar te lamentando muito e remoendo muito aquela situação, tu não vai sair do passado, também não vai viver o futuro, né? Então a gente tenta deixar para elas um ambiente muito confortável, na verdade, no sentido de não fazer terra arrasada, né? Como o nosso treinador fala, tipo, se nós vamos para um jogo, a gente cumpre o nosso objetivo, né? Ou não cumpre. Não quer dizer que nós estamos jogando mal, não quer dizer que a gente não vá cumprir o próximo objetivo. Então, o jogo que passou, passou e vamos pensar no próximo jogo. Então, eu acho que isso a gente consegue fazer muito tendo os pés no chão e sempre trabalhando dentro do presente, né? Ontem teve jogo, hoje tem treino? Tá, é no treino aqui que eu tenho que focar. Eu não posso focar no jogo que já passou. Minha atenção toda tem que ser pro treino agora e pro jogo que vai vir daqui a 2 dias, 4 dias, né? Então a gente passa muito isso para elas depois de toda a partida, o nosso treinador ele faz uma análise da partida, então a gente senta, ele expõe a visão dele sobre o que ele achou, elas expõem a visão delas sobre o que elas acharam do jogo. Depois que acabou a análise da partida, fecha a caixinha e vamos pro próximo, né? Então é viver o presente. A importância de uma comissão técnica multidisciplinar? Nossa, tem uma importância gigantesca, né? Porque todo mundo dentro da comissão tem que se comunicar. Então, se eu isolar o meu departamento, se a fisioterapeuta isolar o departamento dela, se o técnico isolar, se o preparador de goleiro isolar o trabalho dele, se nós não tivermos essa comunicação, elas também não terão. Então, a partir do momento que a gente trabalha de uma forma multidisciplinar, que o meu trabalho, ele influencia no trabalho da fisioterapeuta, o trabalho da fisioterapeuta influencia no trabalho do preparador de goleiro, o trabalho do preparador de goleiro influencia no trabalho do analista de desempenho. E se nós tivermos essa comunicação e essa via de mão dupla também, o nosso desempenho como equipe vai ser muito maior.
né? Sim. Então, para mim, trabalhar numa equipe multidisciplinar é muito importante. Agora, na quarentena, isso ficou bem evidente, porque nós tivemos treinos remotos, né? Então, treinos à distância, cada atleta estava na sua casa, com realidades completamente diferentes uma da outra. Eu tinha atletas que tinha toda uma estrutura que podia treinar no campo, que tinha material de treino, tinha bola, tinha um treinador, e tinha atletas que tinha somente o espaço do quarto, os materiais de limpezas, né? Então, como a gente faz para gerenciar esses diferentes contextos e fazer com que elas tenham um grande desempenho também? Então, a gente conseguiu gerenciar esse grupo de uma maneira que no retorno elas voltaram muito bem. Sim. Porque nós trabalhamos de forma multidisciplinar. Não foi só a preparação física é responsável pelo período da quarentena. Não, nós trabalhamos de forma conjunta entre todos os membros da comissão para que nós retornássemos da melhor maneira possível. E só funcionou porque nós temos essa comissão multidisciplinar e interdisciplinar. Certo. E de quais são as áreas dos demais profissionais que compõem a comissão técnica de vocês? Nós temos hoje na comissão, então, o nosso técnico, Maurício Salgado, eu, né, a preparadora física, a Lívia, a fisioterapeuta, o Rafael, preparador de goleiros, o Pedro, analista de desempenho, e o Rodrigo, nosso supervisor. Nós tínhamos a Duda, né, que era a nossa gerente, mas ela, felizmente, está ocupando um cargo na CBF agora. Com exceção da Lívia, que é fisioterapeuta, todos são profissionais de educação física. O Rafael ainda está em formação, o Pedro já se formou, eu e o Maurício formados também. E o Rodrigo, se eu não me engano, ele tem também, ele tem educação física, mas, né, um setor mais administrativo. E como que acontece essa troca, assim, entre vocês? Tipo, quando um sai, outro chega, como é que funciona isso? Bom, eu e a Lívia, nós estamos desde 2017, né? Mas quando o Maurício chegou, ele chegou sozinho, né? Ele não trouxe ninguém com ele. Então, a gente teve que se adaptar ao estilo dele e, ao mesmo tempo, agregar ele, né? Nesse grupo que já existia. E trabalho, treino, jogo para ajustar aquela sintonia, aquela sincronia ali, para que as coisas pudessem andar, né? O Rafael, ele chegou esse ano e agregou super bem também. Nossa comunicação ali é super tranquila, super boa. Agregou muito com relação à preparação de goleiras, a preparação das goleiras. Mas acho que é isso. Acho que tu falou, na verdade, a palavra-chave, né? A comunicação. Então, nós temos reuniões semanais, nós temos conversas diárias. Então, a gente está sempre se comunicando, falando sobre alguma coisa ou outra, programando próxima semana, próximo jogo, próximo treino, né? Então, a comunicação ela tem que ser bem efetiva, né? E tem sido, felizmente tem sido. Tá. Por fim, eu queria que tu deixasse um recado, assim, para mulheres que querem trabalhar na área do futebol feminino, que depende com comissão ou atleta, mas que infelizmente ainda enfrentam muito preconceito, né? Eu queria que deixasse assim, um recado para elas a não desistir. Claro. Eu acho que assim, hoje o futebol feminino ele vive o melhor momento que ele já viveu ao longo desses anos, né? Então, se tu for pegar aí nas pesquisas históricas, ele chegou a ser proibido durante 40 anos. Então, lá e o futebol feminino ele tá dando muita oportunidade, porque só na Série A2 do Brasileirão são 36 equipes. Na Série A1, mais 16 equipes. Fora as equipes estaduais, né, que não estão ainda disputando um campeonato nacional. Então, existem muitas oportunidades, existem muitas possibilidades de se trabalhar com futebol feminino. Mas só que tem que estar preparado. E como é que tu te prepara, né? Estudando muito, estudando pra caramba. Para que tu não seja apenas mais uma profissional, mas que tu seja a profissional, né? Exato. Então, nós mulheres, nós já temos que lidar com a desconfiança do gênero. É mulher, será que faz direito? Então, a gente tem que se apropriar e se preparar ainda mais, para que essa desconfiança vire confiança,
para que a gente consiga transmitir o nosso conhecimento. Oportunidades hoje não faltam, só que tem que se qualificar. Não pode ser qualquer profissional, tem que ser qualificado. É isso. Eu fico muito feliz que tu tenha aceitado o convite. Para mim é uma honra ter no meu canal, por ser conhecida já no futebol feminino. Eu agradeço o convite. É sempre bom estar conversando sobre futebol, principalmente com uma mulher, né? Então, essa troca aí, ela para mim é muito válida. Eu gosto muito de estar conversando sobre o meu trabalho, sobre o projeto, sobre as atletas aqui do Inter, né? A maneira como a gente trabalha, porque, como eu falei, quanto mais conhecimento a gente transmitir, disseminar, mais profissionais de qualidade nós teremos futuramente, né? Então, para mim é sempre um prazer, é sempre uma honra e eu agradeço mais uma vez pelo convite. Bom, galerinha, é isso por hoje. Eu queria agradecer muito a Suelen Ramos, que teve disponibilidade para poder estar aqui com a gente hoje. Não te esquece de se inscrever no canal, siga nossa página no Instagram e deixar o like. Até o próximo vídeo.